Olá, navegantes! Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Aqui é a Vênus Peixe, falando diretamente para vocês, trazendo mais uma leitura de tarô. Chegou um tarô novo ontem, que eu já estava namorando há muito tempo. Eu precisava dele. E aí, como ele chegou, eu tô muito empolgada, gente. Olha... Vou mostrar. Olha esse livro. Olha esse livro guia. Ele tem as cartas em tamanho gigante. E as ilustrações são maravilhosas. Então hoje a gente vai fazer uma leitura só com ele, tá? E aí, gente, de óculos, sem óculos. Vocês vão ver de óculos hoje, porque essa luz aqui tá tão forte aqui no meu olho. Mas também se eu tiro ela, no vídeo não fica muito legal, né? Eu sou meio fotossensível. Ai, negócio aqui no nariz. Desculpa aí. Ai, deixa eu dar um golinho aqui. Eu peguei um suquinho de tangerina geladinho. Tangerina. Suco de tangerina. Um dos meus preferidos. Então vamos lá. Um cheirinho. Quartzo rosa. A marca que eu já mostrei aqui pra vocês, da Sancta. Pra abrir esse campo, abrir essa áurea. Queria convidar hoje a egrégora dos oceanos para estarem aqui conosco. Os povos de Lemúria, os povos de Atlantes, minha rainha mãe Iemanjá, Poseidon, toda a egrégora do mar, toda a egrégora do oceano, os espíritos das águas, para trazer essa sabedoria tão profunda que é a sabedoria das águas, a sabedoria dos oceanos, do útero da Mãe Terra. Vamos pedir aí uma guiança para essa segunda quinzena de abril. Já aí estamos chegando na Páscoa, ainda estamos dentro do período da quarentena, né? Onde as energias estão bem delicadas. Estamos aí num campo muito sutil, saindo de Vênus retrógrada. Então agora ela está a todo vapor, jogando seu amor sobre nós. E vamos lá, galera. Se quiserem ver meu olho de vez em quando, eu faço assim, ó. Legal, assim, né? Esse estilo. Então, vamos lá. Um conselho, um direcionamento para as pessoas que estão aqui assistindo do outro lado da câmera. Estão aqui comigo. Vamos lá. Ai, tô vendo a Sky aqui no pontinho. Sabedoria das águas. Sabedoria dos lemúrios, lemurianos, sereianos, povo da água, povo dos oceanos, povo dos mares, de outras civilizações. Três cartas, por favor, para abrir a leitura. Depois a gente discorre. Não? Ah, entendi. Ele pediu 5, tá? Eu tinha pedido 3 cartas, mas eu ouvi aqui no meu ouvidinho pra falar, não, começa com 5. É um baralho novo, gente. Ele demora um pouquinho mais pra se manifestar. Sete de paus. Scuba Diver. Eu não posso mudar o mundo, mas eu balanço. Mas eu balanço. Mas eu balanço o mundo, mas eu posso mudar o mundo, mas eu balanço.
Rainha de Copas. Odoiai, já. Rainha das Águas. Marcando presença aqui, né? Ai, caiu aqui. Ai, caiu até o óculos. 7 de Copas, acho que caiu mais uma carta, foi. Nossa, quantas copas, hein? 6 de Copas. Ai, negócio no olho aqui. Um cílio. Mais uma carta. Olha, eu pedi mais uma. Ai, essas cartas caem no chão. Caíram mais 4. Não vou aceitar agora, porque eu queria mais uma. E depois a gente vai abrir a segunda linha, tá? Vamos lá, tarô. Agora sim. 5 de paus. E no fundo, o dependurado. Esse dependurado é profundo. Então, vamos lá. A leitura começa com 7 de paus, né? O 7 de paus, eu vou falar na minha leitura de acordo com esse baralho, tá? Não também de acordo com o 7 de paus no nosso conhecimento geral, tá? Aqui a gente tem um mergulhador, né? Então, a gente já sabe que um mergulhador, quando ele tá mergulhando de cilindro, ele tá acessando, né, lugares mais profundos do oceano. Por isso que ele precisa do cilindro para respirar, senão ele podia estar fazendo um lado livre ali de apneia, né? Então, quando você começa a acessar camadas mais profundas do seu ser, você encontra como se fosse uma barreira de proteção, tá? Você vê que eles estão aí nessa posição hostil com com essas tochas, né? Nessa posição hostil para esse mergulhador que tá entrando nessa área deles, né? Então, assim, pode ser ou alguém tentando acessar a sua... Num primeiro momento eu achei que podia ser você tentando acessar alguma camada sua e aí você mesmo colocou proteções lá, tá? Então a gente tem 2 cenários. Então assim, é você tentando acessar camadas mais profundas do seu ser, mas quando você começa a navegar nessas camadas mais profundas, você encontra proteções, né? Então, assim, ou bloqueios falando, epa, daqui você não pode passar, epa, aqui você não pode acessar, epa, aqui você não pode chegar. E que pode ser um bloqueio que você mesmo colocou por medo, por receio, né? Sabe aqueles sonhos mais profundos que às vezes a gente não tem nem coragem de falar que tem esse sonho, como se fosse assim, eu nunca vou conseguir realizar, então eu já bloqueei isso. Então, assim, pode ser você que gerou, que colocou essa muralha de proteção para você mesma, né? Ou então para você mesma ou mesmo, tá? Você, para proteger a sua essência, você colocou toda essa barreira para falar, protegendo de si mesmo, para você só poder acessar na hora certa, né? Aquele tesouro que tem dentro de você. Ou isso também pode estar falando de uma energia externa. Alguém de fora tentando acessar a sua energia mais íntima, né? E você botando essa barreira. E isso pode ser tanto no positivo quanto no negativo, né? A gente tem todas as possibilidades. Então, pode ser alguém tentando acessar e você realmente colocou essa proteção, ou alguém tentando acessar, vamos supor, suas vulnerabilidades quando você tá começando um relacionamento, e aí você vem e fala, opa, não quero que você acesse isso. Não sei se eu quero mostrar essa vulnerabilidade. Não sei se eu quero demonstrar isso agora. Me deixa aqui, né? Então, essa proteção. E aí, logo depois, a gente tem a Rainha de Copas, né? A nossa Rainha de Copas, né? A Rainha de Copas é essa rainha que ela fala muito do
chácara do coração, essa rainha amorosa, essa rainha emotiva. Então, né, ela mexe com as suas emoções. Olha ela que ela tá com uma copa e ela tá fazendo uma alquimia. Então, assim, ela tá nesse aqui é como se ela estivesse cuidando das suas emoções. Então, pode ser ela que tá protegendo esse seu núcleo mais interno. Ela que está protegendo essa sua essência. Ela que está protegendo essa vulnerabilidade. E ela pode ser você mesma ou pode ser um guia espiritual, né? Para ir para os filhos de Iemanjá. Então, assim, quem tem essa vertente religiosa sabe que ela, né, é a mãe de todas as cabeças. Então, ela também dá essa coisa de proteção, né? É a mãe cujos filhos são peixes. Então, pode ser tanto você mesmo com essa energia de rainha de copas, quanto um guia espiritual fazendo essa proteção, tá? E aí, você estando nesse lugar de proteção, você se depara, ó, a gente tem um 7-7 aqui. 7 de paus e 7 de copas. Você se depara com escolhas. 7 de copas, escolhas. Ou não só escolhas, infinitas possibilidades. E aí, dessas infinitas possibilidades que você pode acessar dentro de você, né? Você precisa também de um direcionamento. Porque às vezes a gente, né, quando a gente abre muito o campo, a gente fica meio que sem saber para onde ir, né? Por exemplo, igual aqui, eu tô te mostrando possibilidades para você sentir com a sua intuição, que a rainha de copas é a rainha mais intuitiva, né, das rainhas. Então, com a sua intuição, ver o que ressoa com você, qual é a mensagem que mais combina com você? Ah, isso aqui sou eu mesmo me protegendo? Ah, não, isso aqui é uma pessoa tentando invadir minha energia de uma maneira negativa? Ah, não, isso é uma pessoa que tá querendo chegar para dar carinho, mas eu ainda tô meio bloqueado. Então, é você que vai entender qual é o seu cenário, tá? Então, você pode estar chegando num momento da sua vida que você está tendo que lidar com escolhas, né? Ou então você está tendo essa olhar mais abrangente de novas possibilidades. Ou a partir do momento que você ultrapassa esse bloqueio, você encontra vários tesouros nesse caminho para a luz, né? Porque esse caminho para a luz, esse pode ser um caminho que muita gente acha que o caminho para a luz é quando a gente está indo para fora, mas esse para a luz pode ser para dentro, para nossa luz interna, a nossa essência, o nosso brilho, né? A nossa essência é esse sol, essa lua, esse brilho interior. Então, a partir do momento que você consegue passar por esse bloqueio de forma muito amorosa, você vai encontrar vários tesouros no caminho rumo à sua essência. Então, quando você passa o medo do desconhecido, você se depara com vários tesouros dentro de você. Então, são vários talentos, várias aptidões, vários sentimentos, várias emoções, vários sonhos, né? Então, assim, você se depara com esses tesouros e fala, nossa, eu tinha tudo isso dentro de mim e eu não sabia porque eu estava bloqueando por medo. Porque às vezes a gente tem um potencial muito grande dentro da gente e a gente não acredita que a gente pode ter tamanho potencial e cria barreiras contra nós mesmos. E aí, quando a gente consegue ultrapassar essas barreiras, a gente se depara com muitos tesouros, né? Com muitas coisas incríveis e fala, nossa, olha o meu potencial. Você vê que ela tá aqui olhando para a luz. Então, assim, olha todo esse potencial que eu tenho. Olha tudo isso aqui que eu posso unir. E tudo isso junto é o meu, né? O meu potencial maior. E aí, a gente tem também o 6 de copas. O 6 de copas, ele fala muito, você vê que são várias criancinhas aqui brincando com a copa. Então, ele fala muito da nossa criança interior. Então, pode estar, assim, trazendo memórias do seu passado, né? Então, assim, sonhos de infância. O que é que você mais gostava de fazer quando você era criança? Ou quando tinha aquela perguntinha que fala, o que você quer ser quando você crescer? O que você respondia quando você era criança? Antes do mundo todo te colocar todas as interferências que te fizeram mudar de opinião, né?
Então, saber também escutar e acolher a sua criança interior. E o Seis de Copas também fala de destino. Então, assim, podem ser também coisas que já estavam destinadas a te encontrar, mas que não tinha te encontrado antes, porque tinha esse bloqueio, porque tinha esses conflitos. Cinco de paus. Cinco de paus é uma carta que fala de conflitos, né? Conflitos tanto externos quanto internos. Então, você podia estar muito aí nesses conflitos de, eu não sei o que eu quero, ou, isso aqui era o que eu queria quando era criança, mas hoje eu vi que não vou conseguir, que não é pra mim, que era um sonho bobo de criança, sabe? E a gente sabe que a nossa criança é a nossa essência, é a nossa alma de maneira mais crua, né? A gente chegou no mundo ali mais cru, e aí depois as interferências foram fazendo a gente mudar, né? Então, a gente ir primeiro muito nessa intuição, né? Então, o que você tinha dentro de você e que se perdeu pelo meio do caminho por causa de conflitos? Ou pode... Não. Me veio... Sabe quando vem aqui uma mensagem, ela, da mesma forma que ela entra, ela passa assim, falando, não, nem era essa mensagem. Então é isso, né? Que conflitos são esses que você se deparou ao longo da sua jornada, seja com pessoas de fora, né? Quando você fala, às vezes com seus pais, poxa, eu quero ser isso. Não, isso não dá dinheiro. Você não vai conseguir sustentar sua família com essa profissão. Isso não. Tenta outra coisa. Não vai por esse caminho, sabe? E aí a interferência fez você desistir daquilo. Eu passei por isso. Vênus não, né? A outra. Eu passei por isso, né? Eu tinha um sonho, eu queria ser aquela profissão, e eu tinha pessoas que falavam, não, vai por outro caminho, você não vai ganhar dinheiro com isso, você não vai ter sucesso com isso. É 1 em 1 milhão, sabe? E fui zero incentivada. Mas foi incentivada para outras coisas, né? Que também construíram toda a sabedoria que eu tenho hoje. Então é isso, gente. Mas pessoas sim podem interferir no seu caminho. E quando você às vezes é mais jovem e não tem ainda essa opinião sólida e formada para falar, não, é isso que eu quero e eu vou correr atrás, independente se você vai me apoiar ou não, ou se vai me ajudar ou não, né? Porque a gente também não pode colocar só a responsabilidade no outro. A gente também tem uma parcela de responsabilidade disso por ter permitido, né? Porque você pode, a partir do momento que você já é maior de idade, você pode falar, tchau e benção, vou me virar sozinho. Eu quero isso, eu quero esse sonho, eu vou correr atrás. Você quer me ajudar? Não quer, eu vou. Entendeu? Então, isso também é uma parcela nossa. Tem interferência da educação, tem interferência de pessoas, né, com um poder, uma certa hierarquia de fala, mas também tem do nosso próprio de não ter enfrentado, né? Então, não dá também para ficar colocando culpa. É só entender as circunstâncias que te trouxeram até aqui. É isso, não é culpar que é culpa de quem, não. É só simplesmente, a minha circunstância foi essa, foi isso que eu vivi, tá? E é isso e pronto. E aí, no fim, a gente tem o dependurado. Então, o dependurado, ele fala exatamente que agora você está sendo convidado a olhar a sua vida sob uma nova perspectiva, olhar a sua vida sob um novo ponto de vista, sabe? Tem uma frase de algum pensador, não sei quem que trouxe essa frase, né? Mas fala que, assim, às vezes a vida te vira do avesso para você descobrir que o avesso é o seu lado certo. Então, às vezes a vida te coloca de cabeça para baixo, né? Ou tira tudo da sua vida para você ter que mergulhar para dentro, que aí você lá dentro vai encontrar uma coisa que se a vida não tivesse agido daquela forma, você não ia encontrar. Então, às vezes, quando você se coloca num novo ponto de vista, né, olhando as coisas por uma nova perspectiva, colocando novas lentes no seu óculos, você começa a enxergar as coisas de uma maneira diferente. Né? Então, assim, aquilo que daquela época eu falava que não era possível, hoje eu já enxergo de outra forma e eu vejo que eu posso, sim, transformar aquilo em realidade,
né? Ou então, aquilo que eu via como um bloqueio, agora já é um caminho aberto, né? Aquilo que eu tinha como medo, agora eu já vejo que era só um receio meu de acessar o meu potencial. Então, assim, é você começar a ver as coisas por outro prisma, né? Por outro ângulo. Certo? Quero saber mais. Muito interessante. Uma jornada bem interna. Por isso que eu tava querendo tanto esse tarô, porque ele nos auxilia a entrar mais nessa profundeza de nós mesmos e como a gente pode navegar dentro de nós, né? Esse óculos tem vida própria. Mais uma carta. Né? Porque a gente já entendeu o que tá passando dentro, mas aí o que que a gente tem ainda aí pela frente? Olha a carta falando assim, não quero falar nada. Mergulhe pra dentro que você vai encontrar todas as suas respostas. E aí a gente fica bravo quando falou isso, mas no fim das contas é tudo isso mesmo, né? A gente sabe que as respostas estão todas dentro de nós. E às vezes a gente tem esse hábito de querer que alguém de fora diga pra gente o que fazer. Alguém de fora diga pra gente que decisão tomar. Alguém de fora fale o que é melhor e o que não é. E aí, nessa de querer alguém de fora, a gente acaba esquecendo de ouvir a nossa voz interna, a nossa intuição, a nossa espiritualidade maior, que ela se comunica através de nós mesmos. Né? Não tá soltando carta, gente. Aí, falei, calma. Rainha de espadas. Outra rainha aqui na mesa. E no fundo, a imperatriz. Meu bem! Que poder! Que poder! Nossa! E aqui no fundo tava a imperatriz com o imperador juntinhos. Então, a gente realmente... Vamos lá. Caiu a rainha de espadas, né? Que a rainha de espadas, ela fala também de uma rainha que ela é mais fria, ela é mais racional, né? Tanto que aqui nesse carta mesmo ela tem uma coroa meio que de neve, né? Então, assim, é uma rainha mais fria, uma rainha mais racional, porque é uma rainha que ela já pode ter passado por dores emocionais que fizeram ela ficar mais racional, ou simplesmente ela gosta de ver as coisas de uma forma mais prática, né? Ela é muito científica, então ela gosta de fatos e dados e pesquisas. Então, assim, é uma rainha muito estudiosa, ela gosta de ter conhecimento para poder falar, e ela é muito comunicativa, né? O elemento ar, ele fala, é o elemento da comunicação. Então, assim, para ela abrir a boca, ela quer abrir a boca com propriedade. Então, assim, eu tenho propriedade daquilo que eu tô falando, eu tenho propriedade daquilo que eu tô externalizando, eu tenho propriedade para poder passar essa mensagem, eu tenho propriedade para dizer isso, para trazer essa informação, assim. Então, não é não é a galera do fake news, né? É a galera realmente que quer trazer dados, que quer trazer verdades, né? E verdades baseadas em alguma comprovação, né? Porque, assim, eu, particularmente, né? Eu e Iemanjá, não aqui a Vênus, mas eu e Iemanjá, eu acho que tudo tem as duas medidas e os dois olhares, né? Então, assim, para mim é muito difícil falar certo e errado, verdade e mentira, né?
porque algumas coisas podem ser simplesmente pontos de vista, tá? Então, assim, mas algumas outras coisas sim, né? Se você tem um fato, sei lá, fala assim, ontem eu não estava aqui. Alguém chega pra mim e fala assim, não, ontem você estava em Paris. Mentira. Queria que fosse verdade, mas mentira. Nem energeticamente eu acho que eu tava. Ou melhor, não sei se tava. Aí, tá vendo? Aí já fica assim, e se eu tava? E se eu tava lá numa projeção astral? Papo de doido, né? Então, e aí? Como é que essa verdade deixou de ser verdade e virou mentira? Mas, hoje na sociedade, quando a gente fala de leis, né, e de regras, a gente tem mais essa verdade e mentira para ser uma coisa mais prática, né? Não ser tanto profunda, cheia de possibilidades, né? Que é a minha característica aqui principal. Mas, então, assim, como que eu posso trazer as coisas de uma ordem mais prática? Então, você juntar as suas emoções com a sua razão, né? Você harmonizar essas duas energias dentro de você, a emoção e a razão. Que é isso, né, gente? É cérebro e coração. Às vezes o cérebro quer uma coisa, o coração quer outra. Às vezes a emoção quer uma coisa, aí a razão vem falar, né? Vem com a espada e fala, não, calma, você tá muito emocionado, não é bem assim, isso aí na prática não vai dar certo. Então, assim, como equilibrar essas duas energias, né? Da emoção e da razão para conseguir estar nesse lugar de imperatriz, que a imperatriz é aquela que já alquimizou todos os elementos, ela é a união de todas as rainhas, né? E quando ela vem aqui junto com o imperador, juntos, justamente a masterização, né? Masterização, o master, de você alquimizar a sua máxima potência feminina com a sua máxima potência masculina dentro de si. É yin yang. É você estar no seu inteiro poder. Inteiro poder. Quando você alquimiza a energia do imperador e da imperatriz dentro de você, é o poder total. 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 A supremacia de si próprio, né? Que esse é digamos que deveria ser a busca de todo ser humano aqui, né? Conseguir realmente alquimizar essas energias masculina e feminina dentro de si de uma maneira potente, né? Só que a gente também sabe que, como seres humanos, a gente acaba, eu pelo menos, né? Eu vejo que por mais que eu consiga equilibrar as duas energias, nunca vai ser um 50%, 50%. Talvez o meu equilíbrio seja 60, 40, sabe? 60 de energia feminina com 40 de energia masculina. Isso para mim é a minha alquimia perfeita, né? Ou, enfim, 55, 45, é cada um conseguir achar a sua milimétrica, né? A sua proporção, a sua porção do que é o equilíbrio total, né? Porque às vezes a gente sabe que cada coisa pode ter um peso diferente, né? Então, às vezes quando você tá num 50-50, você se sente ainda, por exemplo, eu me identifico muito com o gênero feminino, né? Então, assim, eu respeito que hoje, né, tem pessoas que querem escolher o gênero que se identificam mais, por mais que tenham nascido num corpo que biologicamente é de um outro gênero, né? Então, às vezes você nasceu num corpo que biologicamente é um corpo feminino, mas se identifica com o gênero masculino. Eu, particularmente, né, eu e Iemanjá, não a Vênus taróloga, eu e Iemanjá, eu me identifico com o gênero feminino. Eu nasci num corpo biologicamente feminino e eu me identifico com o gênero feminino, né? É onde eu vejo a minha identidade, é onde eu vejo a minha potência. Então, se para mim a minha potência está no meu feminino, eu quero sim que a minha energia feminina seja maior do que a minha energia masculina. Isso para mim é o meu equilíbrio. Se o masculino tá paro a paro com o meu feminino, eu já sinto que o meu feminino não tá equilibrado. Para mim, o meu feminino equilibrado, ele tem que ser
Eu tenho que ter a supremacia feminina dentro de mim. Aqui é matriarcado, né? Dentro de mim. Eu tô falando de mim, gente, do meu corpo. Então, assim, pra mim, em mim, eu quero a energia do matriarcado. Eu quero a imperatriz liderando o imperador. E aí, né, se você tem isso com o masculino, você também quer o imperador liderando a imperatriz dentro de você, tá? Nas relações é uma outra conversa. Mas então, dentro de mim, eu quero essa supremacia feminina, eu quero esse matriarcado, eu quero essa energia feminina mais forte. Então, assim, o que eu preciso trabalhar dentro de mim para eu continuar usando essa energia masculina, porque eu preciso dela, né? É a energia da ação, é a energia da ação, da atividade, de correr atrás, né? Do impulso, do ímpeto, né? Então, assim, é essa do fazer, né? Então, essa é a energia masculina. E a energia masculina também tem essa energia de liderança, né? De posicionamentos. E a energia feminina também tem essa energia de liderança e posicionamento, só que ela já não é mais a energia ela já é energia receptiva. Ela não é energia ativa, né? A energia yang, masculina, energia ativa. Energia yin, feminina, energia receptiva. Então, assim, como eu me coloco num lugar de receptividade, mas também sabendo que eu também tenho que agir. Então, assim, entender quais são os momentos que eu tenho que estar mais em receptividade, mas também os momentos que eu preciso de agir, porque eu também tenho esse imperador dentro de mim. Né? Então, eu também preciso dessa energia da ação, eu também preciso dessa energia desse fogo de ir atrás, né? Dessa energia de Marte. Então, como alquimizar essas duas energias dentro de mim, tá? Esse aqui era o fundo. Então, se tá o fundo, é essa energia que já está disponível. Então, esse trabalho que está sendo feito aqui é para alcançar esse equilíbrio. E esse equilíbrio também, a gente também pode falar de coisas mais profundas, como jornada da chama gêmea, né? Que a gente sabe que muitas pessoas vieram sim para esse planeta para reencontrar outras almas, que são a sua chama gêmea. E quando há esse reencontro de almas, é porque tem uma missão juntos, tem um trabalho juntos a exercer, tem um trabalho juntos a executar, né? Não só trabalho para o mundo, para ajudar no desenvolvimento do mundo, mas também um trabalho interno. Então, assim, são almas que têm que se encontrar, porque eles vão auxiliar nesse processo de transformação planetária, né? Para a gente conseguir se transformar e entrar mais num estado de harmonia. Então, para a gente conseguir, de novo, ter um equilíbrio harmônico entre o feminino e o masculino na nossa sociedade, que, né, a gente já sabe que há muito tempo ela é majoritariamente patriarcal, e é um patriarcal desproporcional e desequilibrado, que causa muitas guerras, né? Esse monte de guerra que a gente vê aí, esse monte de batalha, isso é o quê? Patriarcado. Isso é o quê? Masculino. O masculino tá muito ativo, ele quer muita briga, porque é essa energia masculina, né? Então, assim, como que a gente pode voltar a equilibrar? Então, essas chamas gêmeas têm essa missão de se encontrar para de novo trazer essa energia de harmonia para a Terra, porque essa harmonia, ela não só reflete entre nós humanos, como também reflete num todo, como planeta, né? A gente precisa viver em harmonia com todos os seres, com todo o planeta Terra, porque a gente não tá em harmonia, a gente tá com aquela energia de extração, né? Então, se a gente continuar desse jeito, não vai ter mais terra pra gente viver, nem pra gente, nem pros nossos sucessores, né? Nossas outras... Me fugiu a palavra. Nossas outras... Fugiu a palavra, gente. Veio sucessão, hereditariedade. Você já pensou na palavra aí, você sabe qual que é. Nosso legado, né? Então, como que a gente pode unir esses conhecimentos, juntar o nosso emocional, o nosso racional,
para estar alquimizando essa energia dentro de nós. E quando a gente entra nesse equilíbrio dentro de nós, é quando a gente se abre para esse encontro dessas almas afins. Então, essas duas almas, né, quando a gente fala de chamas gêmeas, eles têm que ter já tido essa conexão interna mais profunda, ter acordado para essa conexão, para falar, agora chegou a hora da gente caminhar junto. 5 de copas. Tinha que vir esse monte de copas, né? A gente pediu sabedoria das águas, agora toma! A morte. Essas duas cartas falam bem o que eu tava falando do nosso planeta, né? E Ás de Ouros, oh maravilha! I see. I see. Olha, eu tô vendo uma mensagem aqui bem específica, tá? Eu vou mostrar aqui primeiro as outras 3 cartas que saíram, vou falar a mensagem específica e depois vou tentar abranger para alcançar outras pessoas que podem estar acessando essa leitura, tá bom? 5 de copas. A morte. Ás de Ouros. Primeira mensagem específica, tá? Eu vejo uma pessoa que diante de muitos conflitos ficou muito rígida e muito fria, mas é porque ela estava meio revoltada com o que está acontecendo, né? A gente tem a morte aqui, assim, animais com petróleo, a usina aqui atrás, então assim, o petróleo caindo nos animais, a tartaruga toda suja de óleo. Aqui uma foca também toda suja de óleo, um pássaro sendo tirado da água também sujo de óleo, quase morrendo, sabe? Aqui esse aqui, gente, é o conto da mulher foca. Esse aqui é o conto da mulher foca. Você vê que é uma mulher abraçando uma foca, ela também tá triste, tá? O 5 de copas, ele tem 3 copas aqui caídas, mas ela ainda tem 2 copas e tem um farol aceso. Então, assim, ainda tem uma luz no fim do túnel, sabe? Mas é uma pessoa que passou por muita tristeza, muita decepção. E aí ela falou, peraí, eu tenho uma missão. Eu tenho que proteger esses seres, eu tenho que proteger essas vidas, né? É isso, o planeta não pode continuar do jeito que tá, a gente não pode continuar fazendo o que a gente tá fazendo, a gente tá matando tudo, a gente tá destruindo tudo. Então é aí que essa rainha do coração, ela pega também a força da rainha de espadas para falar, eu vou lutar por isso. Ela segura uma espada, então ela fala, eu vou lutar por isso, eu vou lutar por essa terra, por esse planeta, por esses oceanos, por esses seres que não têm voz, né? Por essa vida marinha que não consegue se expressar, não consegue falar. Então ela vira esse canal de comunicação para falar por eles, né? Para defendê-los, para falar, gente, vamos lá, né? E aí, muito provavelmente, quando ela consegue abrir e falar esse canal, vão chegar aí oportunidades para ajudar, né? Então, assim, é um Ás de Ouros. Então, assim, o Ás de Ouros, ele fala de riqueza mesmo, financeira, material. E de uma oportunidade. Então, isso pode estar gerando uma oportunidade de um novo emprego, um novo trabalho, ou um financiamento, um investimento no novo projeto socioambiental. Eu quero montar um projeto socioambiental, um projeto de proteção dos oceanos, um projeto assim acessado, e eu vou conseguir, porque eu consegui externalizar minha mensagem. Então, assim, essa é a mensagem mais específica. Agora, quando a gente fala de uma mensagem mais generalizada, voltando para o nosso navegar interno, tá? Então, essa rainha de espadas, ela tem esse descontentamento,
tá? Porque o 5 de copas, ele fala desse descontentamento, né? Dessa tristeza, dessa decepção, de uma expectativa que foi criada e não foi atendida, né? Então, assim... E aí a gente também, né? Se você aí do outro lado é mulher ou se interessa pelos saberes mais voltados do sagrado feminino, tem um livro chamado Mulheres que Correm com Lobos, que inclusive está aqui olhando para mim na minha frente. E dentro desse livro tem um conto da mulher foca. Então, indico a você que leia esse capítulo, tá? Volte aí, leia, que vai ter uma mensagem para você. Mas, assim, resumidamente, ele conta de uma mulher que ela tinha uma pele de foca. E ela acaba deixando essa pele de foca, né? Ela acaba deixando esse mundo aquático para viver com um homem fora da água, tá? Então ela acaba se desconectando da sua essência, né? De quem ela era por causa desse amor. E ela tem um filho ou uma filha, tá? Uma filha, eu acho. E aí... num determinado momento, ela sente esse chamado de volta para ela voltar para a pele de foca dela. E antes, ela tinha uma promessa desse marido dela, que ele ia pegar essa pele e que depois ele ia devolver, só que ele não devolve. Ele esconde dela para ela não poder ir para a água. Então, ela vira aqui meio que uma prisioneira, ela é manipulada, ela tá num relacionamento tóxico, né? Então, assim, é provavelmente alguém que se desligou da sua essência e entrou em relacionamentos tóxicos, se sentiu manipulado, se sentiu traído, né? Então, assim, vários sentimentos muito profundos que fizeram essa pessoa, ou você, se desconectar da sua essência, tá? Então, indico a leitura desse conto. Até eu vou ler agora de novo, que eu já li há muito tempo, por isso que eu não tô lembrando da história certinho. Eu vou ler agora de novo, porque a mensagem, né, é sempre válida. E aí, depois dessa decepção grande, como ainda tem duas copas aqui, ó, em pé, assim, ainda tem algo a se agarrar, ainda tem algo bom ali para você. Por mais que você tenha tido uma decepção, dentro dessa decepção teve algo de positivo. Teve um aprendizado, teve um ensinamento, teve algo que contribuiu para a sua jornada. E aí, a partir disso, você se coloca nessa energia da morte. Que a energia da morte, ela também fala desse processo de transformação, né? Então, de você estar se abrindo para um ciclo novo, um ciclo já consciente daquilo que você já passou, daquilo que você deixou para trás, daquilo que você teve que abandonar e que agora você quer resgatar, né? Voltando lá para resgatar a sua essência, resgatar a sua criança interior, resgatar aquilo que faz parte do seu código de alma, da sua família de alma, né? Se você realmente é daquelas pessoas que se conectam com seres aquáticos, então assim, o que tem de sabedoria da sua ancestralidade aquática, da sua ancestralidade como um lemuriano, uma pessoa de Atlantis, ou uma sereia, ou um sereio, né? Então, assim, falei, eu sei que eu já senti, eu sei que eu já vivi isso, eu sei que eu já vivi dentro de um animal marinho, eu sei que eu já fui uma baleia, eu sei que eu já fui uma sereia. Então, assim, é uma coisa que tá dentro. E o que aconteceu nesse caminho que eu me desconectei dessa minha alma, dessa minha família, dessa minha pele de foca, né? Que é isso que traz o conto. E aí, a partir dessa morte, quando você deixa ir o que tem que ir, que é tipo, já foi, já é passado, aconteceu, tinha que acontecer, não tem como voltar atrás. Não dá para mudar o que já foi, né? Então, assim, o que eu posso fazer agora, a partir disso, para um novo começo? Por isso que vem a morte. A morte, ela bota uma pedra em tudo que já foi. Então, assim, esse novo começo, é lógico que você ainda vai ter aquilo na sua alma, porque o código da sua alma tá sempre ali, a sua essência tá sempre intocada, mas os acontecimentos que te colocaram nesse lugar, né, de decepção e de frieza, esses acontecimentos que você deixa para trás para começar um novo começo. E aí, esse novo começo, ele vem com muita prosperidade, com muita abundância,
né, com novas oportunidades. Então é realmente esse novo começo, mas um novo começo de um lugar de brilho, prosperidade, abundância, né? É tipo, Inshallah, vamos lá, que bom começo, né? Que começo maravilhoso pra gente dar um restart no ciclo, né? Então e esse começo ele consegue vir trazendo essa prosperidade porque você já tem toda essa bagagem daquilo que você já passou, daquilo que você já alquimizou, daquilo que você já trabalhou dentro de você. Então assim, foi muito, né, processo interno de lidar com as suas sombras, de ultrapassar seus medos, de ultrapassar os seus próprios conflitos, ou de também, né, ter que você também teve conflitos com outras pessoas, porque a gente tem aqui o 5 e o 5, né? 5 de paus e 5 de copas. Então, assim, essa tristeza pode ter sido por conflitos que você teve com outras pessoas, né? Seja em relacionamento, família, trabalho. Então, pessoas que você achava que eram seus amigos e no fim das contas deu conflito e você viu que não era. E isso te deixou nesse lugar de mais tristeza e por isso você entrou nesse lugar de mais frieza. Essa mensagem já saiu em outra leitura, gente. Ela tá voltando. Acho que foi até na última. Acho que foi até na última. Não, na penúltima. E aí, de eclipse, se não me engano. E aí, agora você tá começando esse novo começo, né? Ás de Pentáculos. E aí eu quero mais uma carta. Ai, no fundo, não tinha olhado o fundo, olha quem tá no fundo. A estrela. Vocês perceberam que eu fiz até agora a tiragem em 3 momentos, tá? No primeiro momento veio o dependurado no fundo. No segundo momento veio a imperatriz com o imperador. E agora veio a estrela. Então, assim, no fundo a gente tá só com arcanos maiores. Então, esses arcanos maiores no fundo do deck, que é o nosso inconsciente, significa que o nosso destino já está bem traçado, o nosso destino já está bem concreto, né? Como se o universo ele já tem um plano definido para você, só que ele precisa que você também se guie para ir se equilibrando com cada estágio. Então, assim, nesse novo caminho que você abre para você, você tem no fundo do deck, né, no seu inconsciente, a carta da estrela, que é a minha preferida desse tarô, que é a carta da espiritualidade maior, né? Então, assim, tem uma espiritualidade maior te guiando, e é você também colocando o seu brilho para o mundo, porque a estrela é sua hora de brilhar. Ó, a estrela com a lua, gente. Olha isso. É você colocando o seu brilho para fora, juntando. Que isso? E o sol? A estrela, a lua e o sol. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Tem como brilhar mais do que isso? São as 3 cartas que mais brilham no tarô. É o sol, a lua e a estrela. Porque a gente sabe que tem estrelas, né, na galáxia, tipo a estrela azul, que ela brilha tanto quanto asteroides e quanto, né, quanto sóis e quanto luas. Então, assim, e a lua e o sol também são considerados, né, digamos, estrelas, asteroides. Eu não sei todas as palavras científicas, preciso estudar mais isso também. Mas, assim, a estrela, a lua e o sol juntos. Você tá entendendo o tamanho desse brilho, meu bem? Vou ter que botar o óculos para dar conta, gente. Bota o óculos, que esse brilho aqui, meu bem, só óculos escuro com lente polarizada para dar conta para você olhar, porque vai ofuscar, tá? Estrela, lua e sol tudo junto vai ofuscar os olhos de quem não está pronto para lidar com tanto brilho assim. Você tá entendendo, né? Então, assim, a gente tem a espiritualidade maior. Então, assim, você tem uma espiritualidade te guiando,
o seu inconsciente, as suas profundezas, o seu acesso mais profundo mesmo, né? Suas emoções também estão junto nesse processo. E o Sol, que é quando você coloca isso tudo para fora com muita alegria, com muito regozijo, com muito prazer, com muita empolgação. Então, esse novo começo, né? Esse Ás de Pentáculos, esse Ás de Ouros, chega com essa energia. É muito brilho. Só brilho. É muito brilho. Inxalá! Então, você tá preparado? Porque esse brilho, ele é assim, é dimensões astronômicas. Astronômicas, astrofísicas, astro é aquela fotinho pra ficar no... Coloca o óculos. Ai, adorei, gente. Segura. Apertou o cinto. Tá preparado? Aqui. Isso aqui, olha. Eu nunca tinha visto esse trio junto assim, não. Imperatriz e Imperador. Depois vem a Estrela com a Lua e o Sol. Isso tudo porque você começou a ver de uma outra perspectiva, dependurado. Foi quando você começou a... mudou o ângulo. Foi para dentro. Você vê que no dependurado ele estava pendurado de cabeça para baixo. Então, quando você parou de olhar para fora e olhou para dentro, é quando você acessa o seu brilho, a sua estrela maior, o seu farol. Aqui, ó, o seu farol. Tá dentro de você. U. Uau, uou, né? Em português, uau, em inglês, uou. Gente, isso aqui é o Oscar. O Oscar, Globo de Ouro, Leão Dourado, o que é mais o nome dos prêmios? É tudo. A estrela, a lua e o sol. Eu tô chocada. Não sei nem o que dizer mais. Eu preciso de mais uma carta aqui pra completar, mas... não sei nem o que pedir mais. Só agradece. Só agradece a esse dia que foi dado. Agradece. Opa. Veio um Rei de Copas. E no fundo, o 4 de Copas. Olha, a gente estava falando aí de uma jornada bem interna, bem individual, mas como chegou aqui também um Rei de Copas com um 4, com um 4 de Copas e um 3 de Espadas, e esse Rei de Copas aqui, ele tá olhando pro outro lado, ó, e ele parece... por mais que ele tá com uma copa na mão, olha a carinha dele assim, meio triste. Não só meio triste, assim, ele tá meio pensativo. Então é alguém que... ou alguém que também passou por uma decepção, ou alguém... que machucou essa rainha aqui e tá percebendo o que fez. A M que fez. Falando, tipo, vacilei. Sabe quando ele olha assim e fala, vacilei. Vacilei aqui, ó, enchendo a cara. E aí tá chegando a outra ali pra oferecer a copa. Mas ele tá, ó. Ou é alguém que tá realmente desolado com a vida, muito triste, muito magoado. E aí quando chega outra pessoa, né, oferecendo amor, uma conexão, que isso acontece, né? Às vezes a gente vê muito isso na jornada de chama gêmeas. Às vezes o divino feminino, ele desperta antes, e aí quando vai para esse divino masculino, o divino masculino tá tão ainda absorto
tragédias pessoais que nem vê e foge dessa conexão, né? Então isso acontece muito quando a gente estuda e se conecta com a jornada de chamas gêmeas, né? Então, assim, porque é alguém que já teve o coração partido e não consegue se abrir de novo, ou então realmente alguém que machucou, né? Tipo, eu vacilei com essa pessoa, poxa, ela era, né, o amor da minha vida e eu pisei na bola, sacaneei, não fui legal, fiz ela sofrer. E aí ele tá agora nesse pensativo, né? O que eu posso fazer para reparar o meu dano? Porque ela tá lá, ó, esperando, deitada aqui, congelada. Tipo, ela vai correr atrás, não. Depois do que você fez com ela, ela não quer nem saber. E aí entrou numa energia de eremita. Pode ter sido até os dois. Ou ela ou ele. Aí a gente voltou aqui com o dependurado. Quantos arcanos maiores no fundo, hein? Quantos arcanos maiores no fundo? Bom, então pode ser sim, né? Esse rei mais melancólico. Ele pode estar numa energia de bastante melancolia, que também está muito conectado com esse rei de água, né, gente? O rei de água, ele é um rei melancólico, né? Ele é um rei mais emotivo. Ele tem mais as características, né, dos signos de peixes, câncer e escorpião. Não precisa ser necessariamente desses signos, mas tem mais as características desses signos, né? Então, assim, por isso que muitos, né, das pessoas que têm mais características de copas viram artistas, né? Porque na arte a gente consegue colocar para fora também as nossas dores, né? As nossas tristezas, a nossa raiva. Então, assim, quantas músicas lindas que a gente ouve que são trazidas de um lugar de tristeza, de pesar, né? É uma beleza também, é bonito, é doído, mas é um doído bonito. Eu não sei como falar de outra forma. Eu vejo beleza naquilo, né? Naquela tristeza profunda. Mas também é uma beleza que a gente não pode se apegar a ela, porque senão a gente também entra num lugar muito sombrio, querendo que todo mundo fique muito triste, né? Então, essa tristeza, ela vem também de como se fosse um pedido de socorro, né? Então, assim, eu quero externalizar aquilo para aquilo não ficar dentro de mim, para eu tirar esse peso de mim, né? Igual quando a gente chora. Quando a gente chora, a gente está transbordando, então a gente está limpando, a gente está fazendo a nossa água se movimentar para não ficar carregando aquilo com a gente. Então, a tristeza, né, ela é muito colocada na arte, na música, na poesia, nos filmes, nas pinturas, como uma forma de você tirar aquilo de dentro de você, né? Para não ficar só naquele pesar, naquele sentimento, naquela depressão, enfim. Então, esse rei realmente, ele tá aqui nessa energia bem melancólica, tá? Que também, quando a gente estava falando lá da nossa alquimia feminina e masculina, se você é uma pessoa que está alquimizando as duas energias dentro de você, a sua energia feminina ela já está bem mais sólida, a sua energia masculina está ferida, então você tem um masculino ferido dentro de você, tá? Então pode ser que você, mulher, foi muito ferida por pessoas da sua figura masculina durante a sua vida, né? Abandono paterno, violência, abuso, traição, humilhação, desrespeito, né? Todos os tipos. Então, assim, às vezes você projetava uma figura em figuras masculinas como o heroísmo, paternidade, né? Você tem aquela figura de herói, aquela figura de pai, aquela figura de guardião, aquela figura de irmão, e o que você recebeu de troca foi sempre o contrário, né? Então você depositava essa energia na figura masculina e tomava na cara. Então pode ser também aqui uma pessoa com um masculino muito ferido, né? Que teve essas decepções quando se trata da figura masculina, que era para ter sido a figura masculina amorosa, né?
pai, irmão, namorado, companheiro, amigo, enfim. Então, foi muitas decepções. E aí você acaba tendo dentro de você carregando um masculino mais ferido, né? Porque como você não teve acolhimento do seu masculino, você cresceu com essa visão mais distorcida de um masculino. Porque se você tinha uma visão, mas na prática, né, no mundo real, o masculino sempre se mostrou de outra forma, isso gera uma decepção, né? Isso gera um descontentamento de falar, poxa, eu sempre achei que a figura masculina seria dessa forma e nunca ninguém se manifestou comigo dessa forma. Então, assim, também é um trabalho interno de como harmonizar e como acolher esse feminino ferido pelo masculino, né? E esse masculino também, que foi essa figura que teve tanta decepção, que toda a expectativa que foi colocada nessa figura masculina não foi atendida, né? Então, como dar esse reset, né? Depois daquele brilho todo, eu não imaginei que a gente fosse dar aquele mergulho mais profundo, mas é isso, né? Então, quanto mais fundo a gente vai, quanto mais a gente consegue entender o que machuca, o que gerou esse bloqueio, o que gerou esse medo, que foi o que abriu a nossa leitura, esse bloqueio, esse medo, né? Essa proteção. Então, assim, por que você tem tanta essa proteção? Então, dá pra ver que foi aí um masculino ferido, né? Uma decepção muito grande. Mas, depois de tudo isso, depois de tudo harmonizado, a gente sabe que no seu caminho tem todo aquele brilho, né? Então, depois desse mergulho profundo, entendendo os seus traumas, entendendo o que te machucou, o que te bloqueou, o que te desviou do seu caminho, né? O que abandonou a sua criança interior, você vai encontrar todos esses tesouros, né? Você vai alquimizar suas emoções, você vai abraçar suas emoções e vai brilhar, né? Eu já embaralhei até aqui. E vai brilhar, ó. E vai brilhar como nunca. É isso, se prepara, vai que vai. Não tenha medo de mergulhar fundo quantas vezes for necessário e acessar tristezas e acessar dores, porque cada vez que você acessa e cura e entende e abraça e acolhe, é quando você limpa caminho, abre caminho para esse recomeço e para esse brilho cada vez mais forte, para você poder se expressar de maneiras mais autênticas. Certo? Certo. E uma última carta agora, eu vou pedir ela como um oráculo. Um oráculo, só pra gente botar aqui no meio da mesa. Queria mostrar pra vocês, ó. Aqui, ó, a mesa como é que tá. Será que dá pra ver aqui? Ó, deu. Aí agora eu vou pedir uma última carta pra eu colocar no meio. Vocês viram todos os bagunços aqui embaixo de mim. O meio da mesa. Só pra gente dar um checkmate aqui nessa leitura. Nossa, o sol tá queimando aqui nas minhas pernas já aqui, ó. Entrando pela janela, tô pegando um bronze, ó. Solzinho. Última carta para finalizar, arrematar, mensagem final. Mensagem final. No fundo, um 10 de ouros. Então, né, voltando para falar daquele lugar de muita prosperidade que te aguarda aí para frente. É o 10 de ouros que está disponível para você.
Mensagem final à alta sacerdotisa, né? A alta sacerdotisa, qual que é a mensagem principal da alta sacerdotisa? É aquela que a gente já falou aqui. A sua resposta está dentro. O seu caminho é para dentro. O seu conhecimento vem de dentro. A sua sabedoria vem de dentro. É o seu interior. É o seu mais profundo. Então, assim, essa energia da sacerdotisa é aquela que ela acessa as profundezas dela. E é dessa profundeza que ela tem a potência, né? A alta sacerdotisa é aquela que tem a visão, ela é a vidente. Então, ela consegue enxergar na frente, ela tem os olhos de águia. E por que ela consegue enxergar lá na frente? Porque ela acessou as respostas dentro dela. Então, assim, com a intuição, né? A gente tem duas cartas fortes aqui da intuição, fora a lua que apareceu aqui pra gente. Então, assim, a intuição dela é a bússola dela. A sabedoria dela vem de dentro dela, porque ela acessa a sabedoria de outras vidas, de conteúdos que ela estudou em outros planos. Então, como ela consegue silenciar e se escutar, ela acessa toda essa sabedoria interna, né? Ela alquimiza, ela conseguiu equilibrar a luz e a sombra. Ela foi lá na sombra, ela foi nas profundezas da sombra. Tanto que depois da alta sacerdotisa, né, na sequência do tarô, vem a carta da imperatriz, que já apareceu aqui pra gente. Então, ela precisa ir lá no mais profundo para voltar como a imperatriz, que é o poder de si mesma, o poder maior. E essas duas cartas é uma que consegue trazer tudo isso para a matéria e a outra que acessa esse campo sutil, esse campo oculto, esse campo místico, esse campo interestelar, intergaláctico. Então, assim, são outros códigos, outras sabedorias que está tudo dentro, né? Fora estudos profundos, porque a sacerdotisa também traz essa ideia, né, de estudos científicos. Ela gosta de ler livros, ela gosta de ler escrituras, né, ouvir histórias, mas é muito mais algo interno, uma sabedoria interna, um acesso interno. Então, quanto mais dentro de você mergulha, quanto mais dentro de você acessa, quanto mais fundo você vai, mais alto você volta, sabe? Igual a árvore, o tamanho da árvore, quando a gente vê o tamanho da árvore, ela tem o mesmo tamanho da árvore nas raízes embaixo da terra. Então, é o mesmo tamanho que tá para fora da terra e o mesmo tamanho que tá para dentro da terra. Então, é exatamente isso com a gente. Quanto mais a gente quer crescer e quer brilhar, mais a gente tem que ir lá a fundo dentro da gente. Quanto mais longe a gente quer ir fora, mais longe a gente tem que ir dentro, né? É a mesma proporção para o caminho ser cada vez mais longo, certo? Então, assuma esse poder, assuma essa energia, tome posse, né? Rainha de Copas com a alta sacerdotisa é água pura, é o peixes na máxima potência, né? Então, se você não é pisciano, pesquise aí características do signo de peixes e abrace essas características, ok? Certo? Até a próxima leitura, espero que tenham gostado e um beijo.